Precisa desinfetar a tua casa? Precisa desinfetar o banheiro, desinfetar a cozinha? Você acha importante? Claro. Pra quê? Pra não ter bactéria. Pra não ter... Por que você não quer que tenha bactéria? Pra não... Ah, eu tô ficando... Ah, meu Deus. Ajuda aí, Lene. Por que a gente não quer bactéria no banheiro? Por que você não quer Colocando bactéria no uma banheiro? saia justa, né? Por que a gente não bactéria quer? da saia justa? É, Não. pra não contaminar a gente Mas então, com bactéria. então, uma coisa triste que eu vou falar pra você aqui, você tá vivendo num mundo de bactéria. 1 minuto depois que você passar, mesmo que você consiga matar, vai ter bactéria de novo. É mesmo? Claro, Não você tá nada. o mundo todo cheio de bactérias. Aqui, primeiro, você não tá morando nem numa UTI, nem num hospital. No negócio A tua totalmente... casa não tem que estar desinfetada. Tua casa não tem que estar desinfetada. Tua casa tem que estar limpa e desodorizada. Limpa e desodorizada. Então, se você fizer uma solução com 1 litro de água, anota aí. 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato, né? A água e o detergente vai limpar, o bicarbonato vai desodorizar. O que é desodorizar? É tirar o cheiro, aquele cheiro de xixi, sei. vai desodorizar, cheiro de gordura, esse negócio vai tirar esse cheiro. Tá bom tua casa, não precisa mais nada. Ah, mas eu quero que a minha casa tenha cheirinho de flores dos campos esverdeados das tundras africanas. Né? Então você vai no supermercado e compra um cheirinho verde das tundras africanas, esse negócio todo e passa. Tem aqui nosso cheirinho aqui. Olha que beleza. Então, põe isso aqui. Não precisa desinfetar. Então, por exemplo, se usar água... Ícaro que o pessoal... travesseiro anti-ácaro, por exemplo. Vamos falar do travesseiro. Mas você terminou isso daí? Antes de ir pro ácaro? Terminou? Então, esse daqui do desinfetante que eu falo, você não precisa... Se você usar água sanitária, por exemplo, a água sanitária é tóxica, não precisa utilizar. O pessoal gosta de usar. Precisa, então. Não precisa, gente. Teu fundo da tua geladeira está cheio de ponto oxidado por causa da água sanitária. Se você pegar na tua mão, você vai dar dermatite de contato. Se tiver animalzinho, vai dar dermatite no cachorrinho. Né? Então você não... Aí se você resolve, que dono de casa adora dar química louca, né? Mistura detergente com desinfetante, vinagre, não sei o que, aí faz negócio e ela estava hospitalizada. Né? Então nunca misture coisas que não vão. Tá. Dos ácaros é interessante, que o pessoal quer eliminar o ácaro primeiro, e você... O terrível para sua casa. Nossa, a fotinho do ácaro é feia, né? Já viu o ácaro? Bonitinho, bichinho gordinho, feio. Já viu o ácaro? Gordinho, Feio. Feio. Você sabe quantos ácaros que tem num colchão de 7 a 8 anos? Não. Chega a 1 trilhão de ácaros. Pô. Você reparou que você dorme de um lado e acorda de outro? É que os ácaros vão te virando. Eles vão empurrando esse negócio. Não é verdade. Ele é engraçado. Fala aí, Lene. Assim dá pra aprender fácil, cara. É 24, 36, 24. Agora eu dei meu código para todo mundo. Já tô sabendo agora. Então o que acontece? O inimigo do seu quarto, o inimigo da sua casa é umidade. Então, você não pode ter coisas úmidas no seu quarto. Então, de repente, a gente chega no travesseiro aqui. Tá. De repente, você está um tempo seco. Fala, vou colocar um umidificador ambiental. Aí você coloca um umidificador ambiental, você coloca uma toalha molhada no quarto do seu filho, coloca uma bacia com água, você faz uma atmosfera amazônica no quarto do seu filho, e tu acha que o teu filho é uma samambaia, né? Que às 3 horas da manhã ele vai abrir as pétalas e vai chupar aquela umidade. Gente, teu filho não é planta. Tá? Nossa, minha mulher colocava com toalha molhada em volta do beijo. Pode você chamar a tua mulher aqui? Tem que chamar ela. Não chama. Ô, Mari, tá assistindo? Desce aí. Ela tem muita bactéria. Então, o que acontece? Se você deixar uma umidade acima de 70% de umidade, o que vai acontecer? Os ácaros vão multiplicar. Então você tem que deixar abaixo de 70% a umidade. Eles não têm como proliferar. Exato. Então o ar-condicionado é bom ou ruim? O ar-condicionado é péssimo porque ele seca o ambiente. É a melhor coisa do ar-condicionado é que ele seca o ambiente. Tá? Você não pode deixar essa... mas falaram para mim que tem que deixar um umidificador ambiental. Quer deixar? Deixa. Qual é a função? Por que pessoas colocam um umidificador? Sabe por quê? Porque alguma sociedade protetora de ácaros anônimos. Que o que acontece? Você tem que ficar... Tudo bem, vou deixar o quarto do meu filho. Você tem que ficar com o higrômetro, que é um aparelho que mede a umidade. A gente tem aqui um aparelhinho de medir. Mede, né? Então você tem que ficar do lado dela para tirar. Vamos ver. Qual que é a umidade que está. Aqui com ar-condicionado baixa, mas sem ar-condicionado é alto aqui. Certo? Então, se tiver abaixo de... Acabou a bateria. Eu acho que foi a umidade. Foi a umidade. Então, o máximo que tem que estar, acima de 70%, já começa a multiplicar ácaros.
Então, primeira coisa. Então, segunda coisa, o homem ele perde cerca de 2,2 litros de água por dia. Tá? 2 litros de água por dia. Isso sem exercícios físicos. Transpirando, andando, vapor que ele solta. Tá. Se for fazer ginástica, academia, esse negócio pode chegar até 9, 10. Tá. Né? Então perde 2. Sempre que eu falo isso dá sede. Olha dá só. sede. Então você tem que tomar 2 litros de água por dia só para repor. Só para repor, não é nem por nada. E você perde a maior parte dessa água onde? Na cama, quando você está dormindo. Então você nunca pode arrumar a cama na hora que você acorda. Tá? Por quê? Aquela umidade vai permanecer, os ácaros vão adorar. Então você só pode arrumar a cama depois de 1 a 2 horas depois. que você sai. Exato, que secou. Você não pode arrumar a cama na hora que você acorda. Boa você desculpa, eu vou dar agora. Isso, aí você sai de casa, né? Fala, puta, eu não arrumei porque o doutor Bactéria falou que não era pra arrumar a cama. Não, a molecada aí Arruma agora então, que passou 2 horas. Então, eu tô longe de casa A molecada agora. tá adorando, que já tá na faculdade. Né? Então, 1 a 2 horas. Outra coisa que você não pode fazer. Tem gente que pega o travesseiro e coloca no sol. Se você colocar no sol, por fora vai ficar a temperatura do sol, por dentro vai ficar a temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros. Por quê? É a temperatura ideal, porque ele aquece. Aquece, os ácaros vão multiplicar, você tem que escrever no travesseiro, motel de ácaros. É mesmo? Que vira um motel, os ácaros ficam todos malucos. Eu coloquei isso daqui no TikTok. Eu coloquei. O que acontece quando você põe o travesseiro no sol? Os ácaros todos deu 7 milhões de visualizações. 71%. Tá mal aqui, hein? Aqui tá por quê? Que tá chovendo. Agora você imagina, tá 71%, você bota o umidificador, porque você está acostumado a colocar. Nossa. Os ácaros vão fazer a festa. Entendi. Vão fazer a festa. Então você não poderia nunca, você teria que nesse momento. O Paquito tem cara de ácaro. As fotos. Já viu as fotos de ácaro? E esse bigode, então, é a barbataninha dele. Nossa, esse bigode deve ter ácaro pra caramba, Esses são cara. os filhos do ácaro. Aqui, os filhos do ácaro que viraram. Então você não pode colocar isso. O travesseiro da gente, o travesseiro de 2 anos, que é o limite de vida do travesseiro, você divide por 3. 1/3 desse travesseiro é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e cocô de ácaro. Cocô de ácaro? Cocô de ácaro, 1/3 dele. Você tá, onde é que você dorme? Por isso que tem gente que acorda com rinite, com o nariz vermelho, com os corizes, esse negócio tudo. Então isso daqui pode ser problema. Então você tem que trocar o travesseiro. Por que tem tanto ácaro no travesseiro? Né? Primeiro, tem poeira. A poeira doméstica, 85% da poeira doméstica é formada por pele humana. Você perde 1,5 gramas de pele por dia. É mesmo? Você faz assim, ó. Sabia disso, Leni? Olha, Eu sabia desse... 85%. Se você fizesse aqui contra um fundo escuro. Você começa a ver a coisinha... As escamas saindo. Isso daqui é pele descamando. Você tá perdendo pele todo dia. Você troca, isso é bom. Isso daqui vai parte do seu organismo. Você mesmo? perde isso aqui. As escamas você perde. Vai trocando. Né? Por exemplo, se você vai no sol errado, você queimou. Vai saindo um ponto, você fez uma ferida, um corte, de repente ela fica normal. Porque não é que aquela lá sarou, foi fechando. Não, você foi perdendo aquelas peles todas, foi ficando pele normal. Isso daqui é um sistema normal. Os ácaros, eles precisam de resto de pele, que é o nosso, que nós damos para eles, e precisa de umidade, o resto ele vai fazer a festa. Né? A umidade no travesseiro é dado também, um ser humano normal, ele chega a babar 6 colheres de chá de baba por noite. Tá? Isso é muito engraçado. Não, 6 colheres. 6 colheres de baba por noite. Não, tem umas noites que eu acordo muito babado. Baba então, rapaz. Não tem quem não baba. Fica aquele negocinho. Não, se tiver a respiração bucal, que tem gente que respira pela boca, o aparelho bucal pode chegar até 12 colheres de chá de baba por noite. Eu não babo. Não, olha o seu travesseiro, vê se não tem umas manchas amarelas. Os negócios aqui é baba. O que pintou? Aquele de amarelo. Não, aquele é baba. Aí junta com isso, mais a pele, os ácaros fazem a festa. Né? E o que o ácaro é ruim pra gente? O que ele faz? O ácaro, isso é pergunta maravilhosa também. Que o ácaro, ele acasala, o problema do ácaro, a pelinha dele, a casquinha dele pode fazer mal, pode ter reações alérgicas. Dele. Mas o problema maior está no cocô do ácaro. É mesmo? Exatamente. O cocô, ele forma os bolsos, ele solta os pellets grandes de cocô, que é grande para ele, né? Para nós é microscópico. Só que esses pellets de cocô, eles estouram e solta partículas de cocô que chega a ter, gente, você não vai ter ideia, 0,3 micras. É coisa assim microscopicíssima, né? 0,3. Isso você respira, se ficar nessa região aqui, tem antígenos, né, que conta. Se fica nessa região, vai te dar o quê? Rinite.
Ah, rinite. E você pode respirar mais profundamente. Aí o cocô do ácaro que dá rinite? Cocô de ácaro que dá rinite e você respira mais profundamente, isso pode ou dar ou ser um gatilho para asma. Para asma. O que é? Você tem uma coisa de ruim assim, o teu musculatura ele vai fechar, não sei o quê, os teus brônquios são apertados, não sei o quê. Para quem tem asma, sabe que terrível que é. Ele pega, pode ser o gato. Quem tem asma sabe o que chama quando eu falo essa palavra gatilho. Eu não tenho, mas a gente entende, você conhece pessoas. O gatilho o que é? Algo que te dá essa asma. Então, o que você tem que fazer? Lavar o travesseiro. Não pode lavar travesseiro. Não pode? Não pode lavar travesseiro. Se você pegar. Mas essa pessoa está falando assim, eu lavo e seco totalmente. Né? Tenta, antes de lavar, pesa. Depois você lava e pesa de novo o travesseiro. A diferença é a quantidade de água que o travesseiro tem. Que absorveu? Que ele tem. Você não tira toda aquela água do travesseiro. Não tira? Você não tira. Aquela água vai servir para quem? Para os ácaros. Isso, bacana. Acasalar. Bacana. Então, o que você tem que fazer? Você não pode deixar a umidade penetrar. Vou dormir de boca fechada, pro esparadrapo. Você não vai conseguir fazer isso. Então, babou, e aí? Babou. Então você tem que usar, que eu indico, para travesseiros, colchões, capas ou protetores que sejam impermeáveis por dentro e de algodão por fora. Por que não totalmente impermeável? Porque você não vai aguentar dormir à noite. Por causa de calor, ele vai fazer parrac. Mas tem isso? Onde eu acho isso? Tem isso aqui, qualquer shopping desses lugares que tem, loja, você compra pela internet. Né? Chama como? Esse daqui é fronha? Protetores. Protetores de colchão e protetores de travesseiro que sejam. Isso é importante. Algodão por fora, que é para segurar a baba, segurar o suor, aquele negócio todo. Impermeável que não passa. Entendi. Impermeável. Aí você pode. Olha, essa parte você pode lavar. Você pode e você troca, você só vai trocando. O do colchão uma vez por semana, o travesseiro também você troca, você tem a 2 de cada um. Você tira, lava, põe o outro. Se você fizer isso, você passa 7, 8 anos com o seu colchão sem nunca lavar. Nossa. Sem nunca lavar. Ah, mas eu não tenho, o que eu faço agora? Então vou dar uma receitinha pro pessoal que não tem. Você pega um bicarbonato, você joga bicarbonato no colchão. Nada de, pelo amor de Deus, gente, nada de eu colocar aquele cheirinho, bota aquele cheirinho, né? É outra invenção de Sociedade Protetora de Ácaros, que você deixa úmido. Eu falei que... Minha mulher passa esse cheirinho também. Eu tenho certeza. Eu nem perguntei pra você, eu tenho certeza. Em hotel fazem muito isso. Fazem isso. Então você deixa aquilo lá úmido, e aí vai te dar todo esse problema que os ácaros vão adorar. Vai ter um ácaro cheiroso. Vai ter um ácaro cheiroso. Então não faça isso, né? Tem gente que põe, tem uns desinfetantes, normal, nem faça isso. Você põe de bicarbonato puro, aí você vai aspirar. Você vai aspirar, só que esse aspirador, ele tem que ter um elemento filtrante dentro chamado EPA. H de homem, E de elefante, P de Paulo, A de animal. EPA não é marca. É um elemento filtrante que várias marcas têm. Né? Se o seu aspirador não tivesse filtro EPA, olha, minha opinião, eu acho que você jogou dinheiro fora. É mesmo? Por quê? Porque se você usar um aspirador que não tem esse filtro, simplesmente ele vai jogar para o ar, ele vai aumentar em 1000 vezes a quantidade de alérgenos que tem no ar. 1000 vezes. Né? Então você vai aumentar a alergia que você tem naquilo. Então você tem que usar esse filtro EPA, porque o filtro EPA ele tem uma capacidade de segurar partículas até inferiores a 0,3 micra, que é o cozinho do ácaro. Ele segura. Aí você dá uma aspirada nesse bicarbonato. Segura quer dizer o quê? Segurar? Fica nele. Fica nele? Fica nele. Por isso que esse filtro EPA tem um sistema de limpeza que você tem que fazer, tal, e periodicamente você tem que trocar o filtro.